Eu quero muito agradecer o convite, né, e falar da importância desse seminário e desse tipo de iniciativa. O audiovisual hoje está inserido na nossa vida em todos os momentos, no nosso cotidiano, na arte, enfim. Então, essa discussão da acessibilidade é fundamental, né, porque o audiovisual realmente é parte das nossas vidas e é parte do processo de educação, de formação, de sensibilidade e do acesso à arte. Então, mas como nossa mesa aqui é sobre estética, sobre linguagem cinematográfica, ou linguagem artística, eu queria começar partindo de uma provocação, né? O que é acessibilidade? Né? Todos nós temos alguma deficiência de compreensão, de acesso a certos universos estéticos ou intelectual. Né? Se a gente for ver uma obra de Godard ou certas vanguardas que trabalham novas linguagens, dependendo do seu repertório, né, do seu universo sensível e intelectual, talvez você não enxergue, a gente não veja nada ali ou não consiga ter acesso àquela linguagem. Ele está ali propondo uma nova linguagem. E assim foram muitos na história da arte, principalmente da arte contemporânea. Né? A arte contemporânea ela tá pautada principalmente na tentativa e na necessidade de se criar novas linguagens, novas maneiras de se dizer os velhos assuntos e os novos assuntos, as novas questões do mundo. E isso eu acho que é justamente o que eu provoquei aqui com minha pergunta no início, de como a gente conseguir trazer essa questão das novas linguagens e das novas poéticas para esse universo da audiodescrição, né? Porque é um desafio, como eu falei, eu acho que é uma outra obra, né? Ela ainda tem formatos em aberto, talvez você estar ligado à palavra, talvez ainda para certas obras seja um limitador, talvez até não descrever seja mais interessante quanto poética, né? E eu acho que pode ter muitos desdobramentos ainda, talvez isso seja um primeiro passo para toda essa questão. O momento que a gente está vivendo talvez seja ainda a gente ainda venha a descobrir novas maneiras de audiodescrição, né? E isso, a arte contemporânea, eu acho que pode contribuir muito. Por exemplo, nas artes visuais, a partir da década de 70 e antes também, a partir da década de 50, e até antes, com o dadaísmo e todas essas vanguardas do século passado, a arte ela já está propondo uma transgressão do nosso campo sensorial, né? O Antonin Artaud, lá na década de 50, já falava de o teatro da crueldade, o teatro sensorial, onde a gente já rompia, já estava se propondo um rompimento dessa narrativa de histórias e dramas psicológicos para se chegar a um teatro que se aproxima muito mais de um ritual sensorial, físico, né, que eles chamam de teatro físico. Então, isso já é um projeto de acessibilidade. Pensar que todos nós estávamos presos ao universo da palavra, ao universo da sequência dos acontecimentos, da objetividade, da lógica da vida real. E a arte ela pertence muito mais à lógica dos sonhos, à lógica da transgressão dessas conexões mais
primárias que a gente vive no nosso cotidiano. E a história da arte contemporânea justamente foi na tentativa de se alcançar essas experiências. Então, no campo das artes visuais, você vê artistas como Elliot Sica, Lydia Clark, que justamente já estavam provocando para o público, para a interação de público e obra, uma relação sensorial, tátil, muito mais uma experiência de vivência do que uma contemplação de uma obra ou de uma forma ou de uma ideia. Então, tudo isso isso são projetos de acessibilidade para todos nós, não só para os deficientes visuais ou para os deficientes auditivos. O que eu quero dizer é que somos todos deficientes de algum campo de uma nova experiência. Então, claro que são deficiências objetivas, não poder enxergar, não poder ouvir. Mas a gente também não pode enxergar muitas imagens, muitas provocações. A gente não pode entender certas palavras, dependendo do seu repertório, da sua formação, né, e da sua sensibilidade. Então, o que eu quero dizer basicamente é isso, é que é um desafio, eu acho, para todos nós. Estamos juntos, talvez, a humanidade nessa grande busca de novas maneiras de olhar, novas maneiras de sentir. E como o nosso amigo aqui, eu não esqueci o nome dele, falou muito bem, a gente já tem a experiência da audiodescrição e na nossa vida, na história do rádio, na história, nas radionovelas, né? Em várias experiências que na transmissão do jogo de futebol, enfim, são muitas experiências que a gente já tem essa audiodescrição objetiva, clara. E como, desculpa, eu esqueci seu nome, Sandra, como Sandra falou muito bem, óbvio que a audiodescrição para certas cenas objetivas tem que ser isso mesmo, descrever aquilo da maneira mais fria e mais objetiva possível. E certos filmes ou certas situações, experiências artísticas, vai exigir uma criação de como transpor aquilo, como... não aí que está, que a audiodescrição ela não pode ser uma descrição de uma experiência, ela tem que ser uma experiência. Isso é que eu acho que é o desafio, né? E isso eu acho que é o desafio para as linguagens, para a arte, para todos, né? Isso eu acho que é o desafio da história da arte, da história das linguagens. É que o filme não seja apenas uma sequência de acontecimentos, uma historinha que você tem um início, meio e fim, e que aquele fim já esteja previsível pela maioria das pessoas. Enfim, que aquela obra, aquela experiência audiovisual seja, de fato, uma experiência para quem está vendo e que você consiga ver novas coisas, novas camadas, né, naquela obra. E que isso, você falando também, eu lembrei muito do que são as traduções, né? Uma coisa é você traduzir um manual enfim, uma coisa técnica, e outra coisa é traduzir Nietzsche, né? Uma poesia. Então, a audiodescrição acho que passa por isso. Um tradutor, para traduzir certas obras, certos autores, ele tem que ser artista. Não sei se é artista, não sei se é essa palavra, mas ele pelo menos tem que ter uma relação com aquela poética, com aquele universo, um profundo entendimento e uma sensibilidade também sobre aquilo. Não é só um domínio da língua alemã que ele vai conseguir traduzir Nietzsche. Então é isso, gente. Eu acho que primeiro, eu não sei se vocês me apresentaram, eu sou diretor da Dimas, aqui, que funciona aqui no Subsolo e que administra a sala Walter da Silveira. E eu quero falar também um pouco como diretor da Dimas, como Estado, como representante do poder público.
Eu coordenei há 2 anos os editais setoriais de audiovisual do governo do Estado, e eu vi muitos poucos projetos. Talvez, para ser exato, só tive um projeto no nosso edital direcionado a isso, a audiodescrição, acessibilidade. Então, é uma provocação que eu quero fazer aqui para vocês, nesse sentido, de vocês participarem mais também desses editais, né? E também solicitar mais nossa sala Walter da Silveira e Alexandre Robato, que inclusive tem uma acessibilidade ainda melhor. E eu quero fazer uma provocação aqui: por que não um cineclube de audiodescrição, com algo regular, encontros regulares, né? A gente está absolutamente à disposição. Façam a proposta, tragam aqui, podem fazer uma visita à sala Walter da Silveira e Alexandre Robato, e talvez até algo que a gente possa integrar mais linguagens, porque temos também uma galeria. Então, seria muito interessante que a gente fizesse algo transversal entre as linguagens a partir dessa questão da acessibilidade. Então, é isso. Fica a provocação. Esse ano tem um novo edital. Infelizmente, foram poucos projetos, mas o projeto que foi aprovado foi muito bom. Aconteceu aqui na Walter, foi o Terceiro Olho. Teve um público excelente. Então, participem mais e vamos nos apropriar desses recursos públicos para projetos dessa natureza. Muito obrigado.